E aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei a hora que vocês vão ver o vídeo. Vamos dar início a mais uma videoaula conceitual com conteúdo de funções inversas. Roda a vinheta. Pessoal, como a gente viu em, vamos dizer assim, em classificações de funções, né? E quando a função ela é injetora, sobrejetora e bijetora. A gente viu que quando a função ela é bijetora, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, para eu poder calcular uma função inversa, essa função ela necessariamente tem que ser bijetora. Então, como é que a gente pode definir, conceituar uma função inversa? Então, ó, a função inversa eu tenho a função, certo? Bijetora, injetora e sobrejetora, para ser bijetora, tem por inversa a função menos 1. Isso aí, f, a gente representa a função inversa por f elevado a menos 1 para dar, vamos dizer assim, não tem um cálculo que a gente chegue nessa representação, certo? A gente representa uma função f elevado a menos 1, uma função inversa, porque a gente pensa um número que é elevado ao expoente negativo, no caso o menos 1, como a gente está representando aí. O que acontece com a base? Ela inverte. Então é só para ter esse sentido de inversa, certo? O menos 1 ele representa um expoente negativo, e quando a gente tem expoente negativo, que a gente não pode calcular a potência com um número inteiro, a condição de existência de uma potência, o expoente tem que ser natural, não é isso? E quando o expoente é negativo, o que acontece? A base inverte e ele fica positivo. Então, menos 1 no F vem para representar o inverso, certo? Então, ó, tá ok que x e y, um par ordenado, primeiro vem x e y, pertence à função se e somente se, ao inverter a posição, ele me dá, né, pertence à inversa, certo? Então, quando eu troco a posição, não é, do x e do y, ele me permite uma inversa. E mesmo ao inverter, ele ainda permanece sendo uma função bijetora. E o que eu posso definir em relação a isso? Quando x, y, né, pertence à função, e invertendo aqui a posição, ó, o y em primeiro, o x depois, pertence à inversa. Então, como é que a gente pode pensar nisso intuitivamente? Então, vejam só, se eu tenho um domínio e um contradomínio, e cada elemento do domínio está ligado a um elemento específico, né, exclusivo no contradomínio, né, a gente não tem sobra, e cada um elemento está ligado apenas a cada um elemento do domínio está ligado apenas a um do contradomínio. Então, quando eu inverto a posição, o que era contradomínio vira domínio, o que era domínio vira contradomínio. E mesmo assim, a gente continua tendo uma função e essa função continua sendo bijetora. Vamos ao exemplo. Eu tenho aqui, ó, o diagrama, né, representando pelo diagrama, eu tenho o conjunto A, 1, 2, 3, e o conjunto B, menos 2, menos 4, menos 6. Então aqui eu tenho o domínio, o contradomínio. Se vocês observarem aqui, ó, todos os elementos de A estão ligados apenas a um de B. E cada elemento de A está ligado exclusivamente à sua imagem. Não tem nenhum elemento aqui de A, na verdade, mais um elemento, no caso, dois elementos de A, que está ligado a um de B, né? Aquela famosa traição. Então, cada um está ligado exclusivamente à sua imagem, certo? E não há sobra no contradomínio. Então, ó, outra coisa importante, a imagem, tá vendo aqui, ó? Quem é a imagem aqui? Menos 2, menos 4, menos 6. É igual ao contradomínio. Quem é o contradomínio? Menos 2, menos 4, menos 6. Quando isso acontece, a gente tem a função bijetora. Agora eu vou pegar esse conjunto, que é o conjunto do contradomínio, e ele vai passar a ser o conjunto domínio. E o domínio vai passar a ser o contradomínio. Se vocês observarem aqui, eu tenho uma inversa, certo? E a inversa, ela permanece sendo uma função bijetora, ó. Cada elemento, ó, agora de B, que é do domínio, está ligado ao elemento
no caso do contradomínio que virou o A, certo? Ó, tá vendo? A imagem é igual ao contradomínio, não há traição. Cada elemento aqui, ó, do B está ligado especificamente a um do contradomínio, que é o A, certo? E permanece sendo uma função bijetora, certo? Isso aqui a gente chama que essa função é inversa dessa aqui. Então, para a gente conseguir fazer isso, a função tem que ser o quê? Bijetora. Ao trocar a posição do domínio do contradomínio, certo? Tanto em o vice-versa, permanece sendo uma função bijetora. Aí quando a gente já olha para esse exemplo aqui, ó, eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Tanto o 0 como o 2 está ligado apenas, ó, a 1, a esse elemento 4. Então aqui, ó, vocês observam que está tendo traição. E esse elemento 4 está ligado também a 1 de B. Então, isso aqui é uma função, certo? Mas ela não nem é injetora, nem é sobrejetora. O que acontece aqui? Os elementos, né, tá respeitando a definição, né, vamos dizer assim, a condição de existência para essa relação ser uma função. Por quê? Porque cada elemento de A está ligado apenas a um de B. Ok. Mas aqui eu não posso classificar enquanto injetora nem sobrejetora, muito menos enquanto bijetora. Aí ao inverter isso, certo? Fazer a inversa dessa representação, você observa, ó, o que era contradomínio virou domínio. Vê o que aconteceu aqui, ó. Como aqui é o domínio, a gente tem que respeitar que regrinha para ser uma função, cada elemento do domínio tem que estar ligado apenas a um do contradomínio, que será a imagem. Se vocês observar aqui, ao inverter, esse 4 aqui, ó, tá ligado a 2 do contradomínio, que no caso agora é o A, certo? Então, isso não pode, porque o domínio não pode estar ligado a 2, né? Ter dois resultados diferentes, distintos, no contradomínio, ter duas imagens. E o 8 está ligado com 4, tudo bem. Mas já aqui, eu já posso definir isso aqui como que não é função. Porque ele não atende à definição de função. Porque aqui eu tenho uma relação, mas não tenho uma função, certo? E como é que a gente pode calcular uma função inversa? Para calcular a inversa, tem que se lembrar que o y é igual a f de x é igual a y, né? Porque f de x representa quem está em função de x, quem é que está em função de x? O y. Porque para cada valor que eu atribuir a x, eu vou ter um valor de y. A gente tem que se ligar nisso aqui e trocar, e troca-se, né? E a gente tem que trocar o x com o y. Onde tiver x, eu boto y. E onde tiver y, eu boto x. Eu vou trocar. E depois que eu fizer a troca, eu isolo o y. Exemplo. Determine a função inversa. Primeira função. Y é igual a 2x menos 3. Vamos fazer a inversa. A primeira coisa que eu tenho que fazer é trocar o y pelo x e o x pelo y. Então, eu vou fazer essa troca aqui, ó. Aqui não é y, vai ser o x agora. Que é igual a 2y. Troquei o x por y e o y por x. Menos 3. Qual é o segundo passo? Isolar o y. Agora eu vou isolar o y. E para isolar o y, eu tenho que fazer o quê? Passar os elementos que estão próximos a ele, somando, subtraindo, multiplicando, dividindo, para o outro membro, para isolar. No caso aqui vai ficar, ó, x, esse menos 3, né? Está subtraindo, ele passa somando, é igual a 2y. Ó, o y ainda não está isolado, porque o 2 está lá, ó, multiplicando o y. Então, eu vou passar esse 2 dividindo. X mais 3 sobre 2 é igual a y. Logo, né? Deixa eu botar aqui, ó. Logo, y é igual a x mais 3 sobre 2. Eu posso deixar assim, tá correto, essa aí é a inversa. E também eu posso representar assim, ó. Ou f de menos 1 de x igual a x mais 3 sobre 2, certo? Então, pessoal, nessa letra B aí, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer,
Vou substituir y por x e x por y. Nesse caso aqui, ó, f de x é o quê? É a mesma coisa de y. Então, f de x é igual a y, eu vou botar x, que é igual a y, no lugar de x eu boto y, mais 4 sobre 2. Ó, pessoal, aqui está dividindo, eu quero isolar o y, né? Que é o próximo passo, isolar o y. Está dividindo, passo multiplicando, vai ficar 2x igual a y mais 4. Esse 4 está somando, passa subtraindo. 2x menos 4 igual a y. Quem é y? Y é igual a 2x menos 4. Posso deixar assim? Posso. Mas eu também posso representar certo? Para ficar melhor. Pode ser representado assim. Vamos para o próximo exemplo. Nesse caso aqui, né, vamos substituir logo o x com o y com x. Então aqui vai ficar, ó, x é igual a y mais 3 sobre 1 menos 2y. O que é que está acontecendo aqui? Uma divisão, eu passo multiplicando. Então aqui vai ficar, ó, x que multiplica 1 menos 2y, que é igual a y mais 3. Vou fazer distributivo aqui, certo? Estava dividindo, passei multiplicando, tá aqui. E agora a gente faz a distributiva, ó, que vai ficar x menos 2xy, que é igual a y mais 3. Então, como eu quero isolar o y, né? Tá vendo esse 2xy? Como também tem y, eu vou ter que isolar esses dois, certo? Então, eu vou deixar aqui, ó. Vou fazer x menos 3 é igual a y mais 2xy. Aí, x menos 3 é igual. Se eu observar aqui, ó, eu posso fatorar, botar o y em evidência. Y em evidência, eu vou dividir, ó. Y dividido por y dá 1. Mais 2xy dividido por y, corta y com y, sobra quem? 2x. Ó, o que aconteceu? 1 mais 2x está multiplicando y. Eu quero isolar ele, tem que passar ele dividindo aqui, ó. Então, y é igual a x menos 3. E esse 1 mais 2x passa dividindo. Então, aqui, ó, é a inversa, que pode ficar assim ou assim, né? F de menos 1 de x, né? No caso, a gente não chama f de menos 1, a gente chama a inversa de x, porque esse menos 1 me representa aqui a inversa, a função inversa de x. Vai ser x menos 3 sobre 1 mais 2x. Também pode ficar assim. Certo, pessoal? Ficou aqui apertadinho, mas dá para ver. Beleza? Então, pessoal, tenham atenção quando estiver vendo essa videoaula conceitual. Né? Vocês estão vendo que é bem simples do que a gente já vem estudando, só estou agregando aí o conteúdo de função, que, como eu falei a vocês, é muito importante. Quem ainda não estiver dominando a questão das classificações de uma função, né, enquanto injetora, sobrejetora e bijetora, vejam a videoaula anterior, né, vejam o link da aula online gravada, que eu deixo na plataforma, estudem para quando chegar nesse momento aí vocês conseguirem desenvolver. E para casa vocês vão fazer essa atividade que eu vou deixar aqui. Beleza, pessoal? Um abraço e bom estudo aí.